Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada por todos que estão participando aqui agora da gravação ao vivo conosco. E para quem estiver assistindo depois pelo YouTube, obrigada também por participar. E quem tiver interesse em certificado, na descrição do vídeo tem a orientação de como conseguir isso. Esse encontro de hoje, ele é uma organização da comunidade Movimentos Docentes, em parceria com a V&V Editora e com o Lado Bom da Química, que é um canal no YouTube que fala sobre química, ensina química para os estudantes. Quem ainda não faz parte da comunidade Movimentos Docentes está convidado para entrar. Hoje nós conseguimos 2.000 pessoas que já estão na comunidade. Ela é uma comunidade de prática e que a gente faz curadoria de material voltada para a formação continuada de professores. Eu acho que tem sido uma boa experiência para quem participa, então quem não é está convidado a participar. E também quero convidá-los a seguirem as nossas redes sociais, o Movimentos Docentes, a V&V Editora e também o Lado Bom da Química. Então, hoje nós temos um tema muito interessante, com uma convidada muito especial. A Heloísa Gerolim foi minha orientada no PIBID, e em iniciação científica e no TCC do curso. Então, a gente ficou um bom tempo juntas. Ela é uma pessoa super criativa, muito dinâmica. O pessoal do PIBID amava a Elo. Então, nós tivemos boas experiências juntas na Unifesp. E depois ela sumiu, porque ela foi fazer mestrado e agora já está no doutorado da USP e abandonou a gente lá de Diadema. Mas como ela brincou comigo esses dias em mensagem, ela disse: a boa filha, a casa torna. Então, hoje, ela está aqui conosco. Elo, obrigada pela sua participação. É um prazer rever você. É um prazer poder discutir com você. E você fique à vontade para apresentar o que você planejou. As pessoas que estão aqui participando conosco, depois da apresentação da Elo, poderão fazer comentários e perguntas para ela. Elo, fica à vontade, obrigada. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marilena, pelo convite. Obrigada, comunidade dos Movimentos Docentes, por estar me recebendo hoje. É um prazer estar aqui. Eu preparei uma apresentação porque, aparentemente, o karaokê acadêmico é um vício, é difícil se libertar disso, mas eu vou tentar ser bem breve na parte chata e levar para a parte que, para mim, pelo menos, é a mais prazerosa, que é mostrar as sequências didáticas e os resultados da aplicação, né? Como as relatórios que os alunos produziram, etc. Acho que essa é a parte mais interessante. Eu vou me apresentar rapidamente, a Marilena já apresentou, mas acho que vale a pena. Eu fiz minha licenciatura em Ciências e Biologia na Unifesp, fui orientanda da Marilena. Fiz meu mestrado em Ensino de Ciências na USP, terminei o mestrado em 2017. Em 2018, iniciei meu doutorado em Educação na Faculdade de Educação da USP. Eu também sou docente da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo, desde 2017 também. E eu também sou facilitadora da educação à distância na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Deixo aí também para vocês na tela meu e-mail de contato. Quem quiser manter contato depois dessa apresentação, trocar figurinhas aí de prática docente, eu gosto bastante. Por favor, não fique tímido, me escreva, porque eu gosto muito desses momentos, dessas trocas, desses momentos formativos. Bom, acho que para eu poder falar e mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, tanto como pesquisadora como docente, eu preciso esclarecer o título desse encontro formativo aqui, né? Então, o que é uma sequência de ensino investigativa? Então, uma sequência de ensino investigativa é uma série de atividades articuladas como uma sequência didática comum, que abrange um tema, um conteúdo, uma habilidade do currículo, do programa, de uma determinada escola ou rede, né, de ensino, e essas atividades são planejadas, tanto do ponto de vista material, quanto da forma como elas serão conduzidas, das relações ali com os alunos, das interações que vão acontecer em sala de aula,
com o objetivo de que esses alunos tenham condição de trazer os conhecimentos prévios deles para a sala de aula, para iniciarem novos conhecimentos a partir disso, né? Terem as próprias ideias, discutir essas ideias com os colegas e com os professores, passando por um processo bastante, como eu posso dizer, acho que natural mesmo, assim, de sair desse conhecimento espontâneo para um conhecimento mais científico, né? Conseguir significar através dos conhecimentos e práticas científicas coisas que ele já observa na realidade dele, tudo bem? Então, basicamente, é uma sequência didática, mas que ela tem alguns toques aí diferentes, tá? A minha proposta para hoje, para essa conversa, é, nesse primeiro momento, fazer uma breve introdução, muito breve mesmo, porque eu não gosto muito desse beabá teórico, é o que eu faço no meu doutorado, apesar de ser o meu doutorado, eu acho que para hoje o que mais legal mesmo que eu tenho são essas sequências e o resultado da aplicação delas, as atividades dos alunos. Mas vou ter que fazer, acho que é necessário, uma breve introdução dessas bases teórico-metodológicas das sequências de ensino investigativas e do ensino por investigação. E aí vou trazer as sequências de ensino, vou trazer hoje aqui só uma, por causa da questão do tempo, mas eu tenho outras, e a gente pode trocar materiais depois também. E aí vou trazer essa discussão de uma sequência investigativa minha que eu apliquei numa das escolas que eu trabalhei ao longo dessa minha trajetória na rede municipal, e mostrar os resultados dessa aplicação, né? Não só mostrar as atividades, mas também como que os alunos se desenvolveram ao longo da participação nessas atividades. Eu vou começar falando rapidamente dessas bases teóricas que são o que dá embasamento para todas essas noções do ensino por investigação e do porquê isso tem estado muito em voga recentemente na área de ensino de ciências, né? Por que a investigação científica, da forma como ela é entendida na ciência, está sendo transposta para o universo escolar, né? De forma, obviamente, adaptada, com outros elementos, considerando a cultura escolar, mas essa vivência de uma experiência investigativa, como aos moldes que acontece na ciência, porque que isso está muito presente agora nas abordagens didáticas, nos documentos curriculares mais recentes e tudo mais. Então, acho que para eu começar a falar, eu preciso falar de cultura, né? A gente está imerso numa cultura. A escola é uma cultura, a ciência é uma cultura, né? E o que configura uma cultura? A cultura é um conjunto de conhecimentos, de crenças, de valores, de costumes, de hábitos, de capacidades de uma comunidade. A cultura científica tem os seus conhecimentos, as suas crenças, os seus valores, as suas práticas, e a cultura escolar também tem os seus regimentos, os seus valores, são espaços diferentes, que se encontram nas aulas de ciências, que é a intersecção aí desse círculo. Então, lá na cultura científica, eles têm a linguagem deles, as práticas, os conhecimentos, as regras, tudo que eles utilizam na construção do conhecimento científico, nesse empreendimento que é a ciência. E isso forma as comunidades científicas. Quando a gente fala comunidade científica, a gente pode viajar aqui, a gente pode falar desde a área de ciências humanas, das ciências exatas, das ciências biológicas, até os subgrupos dentro de áreas. Então, quando a gente visita um instituto, a gente vê, por exemplo, que tem lá na biologia, vou falar do meu caso, lá na biologia tem o laboratório de entomologia, que é estudo dos insetos, tem o laboratório de ictiologia, que é estudo dos peixes. Então, dentro de uma grande comunidade, que é a comunidade das ciências biológicas, você tem outras comunidades mais endógenas, mais focalizadas. E o mesmo acontece na escola. A escola também é uma cultura, né? Que tem a sua linguagem, as suas práticas, as suas regras, os seus valores, a sua própria forma de funcionamento, né? E aí, quando essas culturas se encontram, a gente tem essa intersecção que é a aula de ciências. A gente tem o conhecimento científico vindo para dentro da escola. Então, isso gera uma situação que a gente fala de hibridação cultural. As questões da ciência saem dos muros lá dos centros de pesquisa e entram no espaço da escola, tá? É importante lembrar que a ciência tem os seus objetivos e a escola tem os dela. Então, isso é uma distinção importante, porque a gente não pode querer que os nossos alunos sejam mini cientistas. A gente quer fornecer para eles, na verdade, uma formação, um repertório, né, de conhecimentos de diferentes naturezas, conceitual, procedimental, de habilidade, socioemocional, etc. Mas o objetivo é diferente dessas culturas, né? Então, a cultura científica tem por objetivo produzir novos conhecimentos,
pesquisas. Agora, a gente, na questão da pandemia, a gente está vendo isso muito, de forma muito mais contundente na mídia, né? A questão dos testes das vacinas, da produção de fármacos. Então, ela tem o objetivo dela. E aí, a cultura escolar é o objetivo dela, que é formar, né, esse repertório de conhecimentos para ser ali compartilhado no espaço da escola e fornecer uma formação tanto, entre aspas, de conteúdo, quanto humana para esse aluno que está ali. E aí, quando a gente coloca ciências dentro da escola, ali nas aulas de ciência, a gente tem essa hibridação, essas duas culturas se misturam. E aí a gente tem aí implicações dessa mistura, né? No momento em que a gente é professora, a gente sabe que a gente tem que fazer escolhas, principalmente em relação a conteúdos e currículos, né? Não dá, muitas vezes, para a gente cumprir um currículo inteiro. Então, a gente tem que escolher o que da ciência é fundamental, às vezes, para o meu aluno entender, compreender e se formar como cidadão nesse mundo em que a gente vive. Por causa disso, dessas questões, dessa hibridação da cultura científica com a cultura escolar, a gente tem aí uma missão, entre aspas, né, que não depende só da gente como docente individualmente, depende de políticas públicas, depende de infraestrutura, depende de várias coisas, que é alfabetizar cientificamente, né? O que é a alfabetização científica? Em que consiste esse processo? Então, o processo da alfabetização científica, ele está estruturado em 3 grandes eixos, né? Que esses alunos venham a compreender termos, conceitos e teorias científicas, que eles entendam a natureza da ciência, né? Como a ciência é construída, como o processo como o conhecimento científico é construído lá dentro das universidades, dos laboratórios, entender questões como coleta de dados, elaboração de hipóteses, interpretar a evidência, né? Todos esses fatores da natureza da ciência, de como ela se constitui, e também do que circunda a prática dela. A gente está vendo agora que a ciência, ela tem ali as suas características, mas ela é diretamente influenciada por questões externas, entre aspas, como, por exemplo, questões políticas. Se não há financiamento, não há ciência. Portanto, a gente, para além de entender como o conhecimento científico é construído, o aluno precisa entender como outros fatores influenciam nesse processo, né? E o outro eixo é essas relações entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente. Então, o uso ético, né, de conhecimentos científicos, né? A gente tem aí toda uma questão, por exemplo, das bombas atômicas, que são um conhecimento que foi construído dentro da ciência e que depois teve um uso como armamento, né? Então, tem todas essas questões que precisam ser discutidas. Esses 3 grandes eixos, eles permeiam os currículos de diferentes formas, e eles são fundamentais para que a gente fornecer, construir ali na comunidade escolar uma possibilidade de uma formação científica para que esses nossos alunos possam exercer a cidadania e entender minimamente como a ciência influencia a vida deles, de forma direta ou indireta. Ali a nível individual, interpretando uma conta de luz, ou a nível coletivo, pensando em políticas públicas, por exemplo, de imunização e vacinação, que nem é o que a gente está vivendo agora. E aí, onde que entra o ensino por investigação nesse contexto? O ensino por investigação, ele quer trazer para dentro da escola uma vivência dos modos e das práticas de construção do conhecimento científico mais ou menos parecido como ocorre na ciência. Então, a gente quer que os alunos vivenciem nas atividades didáticas oportunidades de explorar fenômenos científicos, de planejar experimentos, de fazer coleta de dados, de fazer ali análise de coisas para buscar padrões, né, de conseguir interpretar evidências. E aí, de novo, o objetivo não é que todos virem mini cientistas, né? O objetivo é que eles entendam como a ciência é construída, qual é a lógica por trás, né, desse processo, dos processos que ocorrem na ciência, para que ele consiga depois, num momento como esse que a gente está vivendo, entender por que os testes das vacinas são importantes, por que existem diferentes tipos de testes a diferentes níveis, por que você precisa primeiro fazer os testes clínicos lá com as cobaias e depois colocar em seres humanos, por que a amostragem, né? Tudo isso são conhecimentos que são fundamentais para você conseguir entender como que a ciência funciona, né? E aí, pensando em tudo isso, um grupo de autores propôs como se fosse uma ferramenta
para ajudar nós professores a conceber atividades e sequências didáticas investigativas, né? E aí essa ferramenta, ela traz um resumo de como seria um ciclo investigativo no contexto escolar, de como essa investigação, mais ou menos aos moldes como ocorre na ciência, poderia ser transposta para o contexto da escola e para ajudar a gente a planejar as nossas atividades, eles fizeram esse ciclo, né? Então, esse ciclo, ele começa no momento de orientação, que é basicamente o estímulo à curiosidade e definição de uma pergunta ou de um desafio, né? Então, as crianças, principalmente as menores, elas têm já esse conhecimento inicial de fazer perguntas: por que o céu é azul? Por que as folhas das plantas são verdes? E a gente costuma dar umas respostas meio muito prontas para elas, assim, né? Por exemplo, por que a planta é verde? A gente vai falar de clorofila, vai falar de fotossíntese, vai falar de um monte de coisa. Mas, assim, antes de dar a resposta pronta, será que a gente não podia instigar mais essa discussão para explorar mais o que ela já sabe sobre a planta, sobre a folha da planta, sobre a relação da planta com o sol, com o solo, com a água, para daí a gente usar tanto esses conhecimentos prévios que ela tem, e aí ir inserindo ao longo dessas perguntas algum repertório de conhecimentos para que ela chegue numa explicação, para que ela consiga ligar tanto esses conhecimentos da observação empírica da experiência dela como indivíduo, com os conhecimentos científicos que a gente vai fornecendo aos poucos na escola e construir uma explicação, né? Então, começa com esse estímulo à curiosidade, que normalmente vem aí na forma de uma pergunta ou de um problema. Depois, a gente tem a fase da conceitualização, que é quando, depois que a gente estabeleceu a questão, o problema, a gente começa a fazer uma forma de busca das hipóteses dos alunos, das previsões, né, do que eles acham que vai acontecer em relação àquele problema. Então, se tem aí, por exemplo, acho que isso vai ficar mais claro na hora que eu mostrar a sequência didática, mas se tem aí algo que pode acontecer, perguntar para ele o que ele acha que vai acontecer e por que ele acha que isso vai acontecer, né? Que é a famosa previsão e a hipótese, né? A previsão é o que eu acho que vai acontecer e a hipótese é a explicação do porquê eu acho isso, né? E começar a destrinchar esse problema à luz de alguns conceitos e teorias, né? Porque a gente tem essa noção que às vezes eles não sabem, mas às vezes eles sabem, eles já ouviram em algum programa de TV, eles já viram em algum desenho, eles têm alguma noção, né? Só que a gente precisa fazer esse processo de quase que método socrático, de ficar questionando para ver o que eles vão soltando para a gente ir construindo junto esse conhecimento. O terceiro momento é a investigação em si. Então, nesse momento, o que é legal? Existem vários graus de abertura, eu vou falar sobre isso, do ciclo investigativo. O que é o grau de abertura? É o quanto o aluno vai ter autonomia para fazer determinadas etapas da investigação, tá? Às vezes, o plano de trabalho, que são lá os materiais e métodos, né, normalmente, que a gente dá ali no protocolo experimental para os alunos, às vezes a gente dá pronto, mas às vezes a gente pode pedir para eles bolarem, falar assim, como é que você testaria isso, então, que você está falando? Faz uma lista aí para mim dos materiais que você precisa e do passo a passo, como se fosse uma receita de bolo. Então, ver como é que isso daí já é resolver problema, porque você está colocando o aluno aí numa situação em que ele vai ter que te propor uma forma de testar o que ele está querendo ali resolver. Então, você pode dar pronto e não deixa de ser investigativo, ou você pode dar autonomia para o aluno fazer esse plano de trabalho. Outra atividade muito importante dessa etapa da investigação é explorar objetos e fenômenos, observar mesmo, deixar ele pegar, tocar, cheirar, né, se não for nada tóxico, óbvio, né, porque a gente tem que sempre prezar pela segurança, né, mas deixar ele ter a experiência ali sensorial, tátil, com o objeto em estudo, seja uma planta, algum material, por exemplo, uma esponja de aço, se você estiver trabalhando alguma coisa de química, deixar ele explorar aquilo. Porque essa observação empírica, sem querer ser positivista demais, mas às vezes ela é necessária para você poder entender o que você está explorando, o que você está tocando, do que é feito esse material, as formas dele, as texturas, os cheiros, né, reconhecer mesmo o objeto, né? Então, essa fase da exploração, ela é muito relevante.
Aí fazer o experimento, coletar e analisar dado, e coletar e analisar dado vai variar de acordo com a pergunta, né? O que é o dado relevante para isso que você quer descobrir? Isso é uma outra questão que se coloca nesse momento, e que às vezes eles entram em parafuso ali, mas é justamente isso que a gente quer, né? Eu brinco que o ensino por investigação é babado e gritaria, porque eles ficam assim, professora, mas não, eu acho que é isso. Aí vem o outro grupo, não, mas não pode fazer desse jeito, porque senão a planta vai morrer. E aí eles ficam discutindo entre si, e essa argumentação ela é extremamente necessária para eles chegarem numa resposta madura, né, de como fazer, qual a melhor forma. Poxa, eu pensei desse jeito, mas meu colega falou aqui que desse jeito talvez isso dê errado. E agora? Vou pensar em outro. Então, a discussão é cansativo, né? Ainda mais se você tiver no sexto ano. Eu fiz todas essas sequências de sexto ano, foi surreal. Mas é muito gratificante ver eles chegarem lá a partir da interação deles com eles mesmos. Assim, as intervenções às vezes são mínimas, né? Que você acaba fazendo. Aí interpretar esses dados e essas observações, e aí gerar novos conhecimentos, né? De tudo que eu observei, do experimento que eu fiz, da exploração, da minha experiência tátil, sensorial com esse objeto, de tudo que aconteceu aqui. O que eu aprendi? É bem assim, uma coisa assim, quase de metacognição mesmo, né? O que eu consegui aprender sobre esse fenômeno, sobre esse objeto que me ajuda a entender a minha curiosidade inicial. E aí a fase final é tentar construir uma explicação, né? Uma explicação mais geral para o fenômeno ou para o objeto ali em estudo e fazer uma comparação dessa explicação em relação às hipóteses, à pergunta, será que essa explicação é satisfatória? Ela responde à pergunta que eu tinha no início? Isso também é um momento importante, porque pode ser que você chegue numa explicação que é válida, que é importante, mas que não responde à minha pergunta. E aí eu tenho que voltar em algum outro momento aí do ciclo, né? Eu, como professor, tenho que fornecer atividades para fazer uma retomada em alguma dessas etapas aqui do ciclo que me ajuda a organizar essa investigação, né? Por isso que algumas setas retornam para alguns pontos, e a gente também tem aí setas bidirecionais, né? Porque é um processo muito dinâmico. E aí a discussão é o pulo do gato, né? Eu brinco assim, que a discussão é gostosa, é a parte que para mim é gostosa como professora e como pesquisadora é fundamental, porque eu trabalho com a gravação das interações que acontecem na sala de aula, né? Então eu filmo as aulas, gravo as conversas que eles têm nos grupos de trabalho, quase todas as sequências são feitas em grupos, em pequenos grupos, agrupamentos, e depois eu transcrevo isso. E aí eu preciso da gritaria, eu preciso da confusão, para ver o que deu certo na minha sequência, o que deu errado, né? O que eu posso modificar, quais foram as principais dúvidas que eles tiveram ao longo da investigação. E aí, esses momentos da comunicação com os pares, de argumentação, de discussão, de debate, eles são fundamentais para que esse ciclo dê certo e para que o aluno consiga chegar ao final do processo investigativo com uma resposta para a pergunta dele. E mais que isso, com um conjunto de conhecimentos que ele precisou construir, tanto conceituais quanto procedimentais, né? Desenvolvimento de habilidades cognitivas mesmo, que ele precisou desenvolver ao longo desse processo para conseguir chegar ali em algum produto, em alguma resposta, né? E aí, aqui tem esse momento final aí em que ele tem que chegar nessa resposta, normalmente gera um processo de reflexão em que ele avalia o que ele fez ao longo da investigação que deu certo, o que deu errado. Ocorre uma discussão interna ali, que às vezes fica evidente nas conversas e nos relatórios, nas atividades escritas, e que o aluno escreve assim, poxa, se eu tivesse feito a X e não o Y naquela etapa do experimento, eu acho que teria dado certo. E aí, o dar errado é importante também, porque isso leva a uma reflexão dele metacognitiva, dele com ele mesmo, do conhecimento dele com ele mesmo, do que ele fez ali, que ele poderia ter feito diferente e que geraria um resultado diferente, né? Que talvez não fosse ainda o esperado, mas que traria alguma modificação aí no processo, né? Os graus de liberdade. Então, tem uma autora, né, a Carvalho, Ana Maria Pessoa de Carvalho, que ela classifica o ensino por investigação em diferentes graus, né, de liberdade. Esse grau de liberdade não necessariamente significa que o aluno não tem autonomia intelectual.
significa que ele não vai ter liberdade para fazer determinadas etapas do processo. Então, por exemplo, o problema de investigação, muitas vezes é dado pelo professor, então não surge dos alunos, não são questões que eles trazem e que o professor coloca. Isso é muito difícil, por N motivos. Faixa etária, né? A gente sabe que chegar a um problema que seja possível de ser respondido ali dentro do espaço da escola, com os recursos que a gente tem, etc., a partir dos alunos, não é impossível, mas é um pouco mais difícil dependendo do quão menores eles são, da maturidade, tem tudo isso. E tem também uma questão que eu acho que eles trazem, às vezes, problemas muito legais, mas que a gente não tem como desenvolver por falta de laboratório mesmo, para fazer alguma coisa mais elaborada, né? Então, tem essas limitações mesmo. Então, eu, por exemplo, a maior parte das vezes, quando eu vou trabalhar com os meus alunos, eu dou o problema. Mas eu já trabalhei em sequências completamente abertas, em que os alunos tinham que elaborar o problema, elaborar as hipóteses, o plano de trabalho, elaborar tudo, que é o grau 5 de liberdade, tá? A sequência que eu vou apresentar para vocês agora, ela está no grau 4. Então, eu dei só o problema e os estudantes fizeram todo o resto. As hipóteses, o plano de trabalho, a coleta de dados e as conclusões. Quando eu falo assim, eles fizeram todo o resto, não é sem mediação, gente. O professor, ele está ali para isso. O aluno não é um mini cientista. Não adianta você querer que ele chegue no final de uma investigação sabendo o conceito de fotossíntese de trás para frente, o ciclo C3, C4 completo. Ele não vai saber. Isso cabe a gente. A gente tem que fornecer repertório teórico, interpretativo, para ele conseguir fazer as ligações ali cognitivas para chegar num novo conhecimento, tá? O que eu quero dizer é que, assim, é a liberdade para expressar as suas próprias hipóteses, a liberdade para propor um plano de trabalho. Então, eu tenho um pronto, que eu fico ali na minha pastinha. Se eles não chegarem se eles propuserem por exemplo, que eu tenho certeza que vai dar muito errado, que a gente não vai conseguir construir nenhum conhecimento em cima daquilo, eu vou ali mediando e jogando as questões. Mas se fizer assim, você não acha que vai acontecer isso, só que ele vai dar errado? E aí a gente vai perder o experimento todo? Professora, é verdade, calma, então eu vou pensar em outra coisa. E aí você vai mediando. Se mesmo assim não chegar, aí você dá o pronto, o que está na pastinha, né? Porque a gente precisa avançar, a gente tem currículo para cumprir, né? Não dá também para deixar muito à deriva, né? Mas o ideal é que eu brinco que é cutucar, que a gente cutuque e até chegar no ponto que a gente quer. Eu vou mostrar para vocês uma sequência aqui que eu fiz. Essa sequência, ela não é de autoria completa minha, eu tenho uma que é 100% autoria minha, mas essa eu não terminei de tratar os dados ainda, então não estava muito segura para trazer para vocês. Essa daqui, algumas atividades eu elaborei e outras eram atividades sugeridas nesse caderno. Aqui na rede municipal da cidade de São Paulo, os alunos recebem um caderno, que a gente chama de caderno da cidade, de saberes e aprendizagem, que tem uma série de atividades, de sequências didáticas, e aí nós, professores, temos autonomia em relação ao uso desse material, né? Ora eu uso, ora não. Então, eu decido quando eu quero usar, quando eu acho que é conveniente para o meu planejamento, para o meu conteúdo programático, etc., eu uso. Então, essa sequência é uma mistura de tarefas que eu elaborei e de tarefas que estavam nesse caderno e que aí eu juntei tudo e fiz uma sequência investigativa. As sequências investigativas são longas, e eu acho que essa é a principal dificuldade dela, porque a gente tem tempo, né? Infelizmente, ou felizmente, eu ainda não tenho muitas ponderações, nunca cheguei a uma conclusão em relação a esses conflitos, e eu acho que todo professor tem isso. A gente tem um currículo para cumprir, a gente tem avaliação externa, a gente tem várias coisas. Então, às vezes, a gente tem que correr para conseguir terminar pelo menos uma parte ali, uma porcentagem do currículo, por causa das avaliações externas, porque elas regulam as verbas que a gente vai receber, elas regulam muitas coisas importantes para a nossa vida. Então, infelizmente, a gente fica preso a isso, eu acho. Então, eu acho que às vezes a gente tem que ter uns escapes aí e fazer umas escolhas, que eu acho que a vida docente é essa, é a escolha, né? Escolher o que eu vou priorizar, o que eu vou fazer, quanto tempo eu vou destinar para cada tarefa, etc. Essa sequência foram 16 aulas de 50 minutos, é bastante tempo. Se vocês forem ver, na prefeitura a gente tem 4 aulas por semana,
de ciências com eles. Então, foi um mês de aula só nessa sequência, tá? A pergunta que eu dei para eles era essa: como uma planta pode sobreviver em um recipiente fechado? O desafio está aí. Batam cabeça agora. Então, eu dou a pergunta, não dou essa imagem eu coloquei aqui para ilustrar para vocês, mas eu não dou essa imagem. Falo, gente, estou aqui com um negócio. Se a gente botar uma planta num vidro fechado, tampar ela e não abrir por vários dias, o que vai acontecer? E aí eles começam. Ah, professora, a planta vai morrer. A planta vai ficar sem água, ela vai ficar sem ar. E começa. Já está aí as previsões das hipóteses. Eu nem preciso questioná-los sobre isso. Eles já começam espontaneamente a me falar isso. Só que o que a gente precisa, nesse processo do ensino por investigação, é incentivá-los a registrar isso, para depois confrontar o que eles achavam com o que de fato aconteceu. Porque é assim que a gente constrói conhecimento, né? Então, essa sequência é um grau 4, eu dei a pergunta, e todas as outras coisas, as hipóteses, plano de trabalho, coleta de dados e conclusão, eles foram construindo entre eles, e quando eu via que eles estavam com muita dificuldade, eu ia dando umas dicasinhas ali no processo para que eles não ficassem empacados. Então, a primeira, quando eu faço a sequência de ensino, eu faço planejamento, e aí eu estruturo cada grupo de objetivos que eu tenho como docente dentro de uma ficha, que é uma folha de tarefas. Então, eu chamo de ficha. Cada professor tem um nome para isso, eu acho, né? Eu gosto de chamar de ficha, tá? Então, essa ficha 1, quais eram os meus objetivos como docentes com ela? Introduzir a questão de investigação, que eles fizessem o registro das previsões e hipóteses, que eles propusessem um protocolo inicial aí para um experimento, para descobrir o que acontece com a planta no recipiente fechado, e que eles definissem o que é dado, o que eles precisam observar nesse experimento para responder à pergunta, se a planta sobrevive ou não, né? Aí, também gostaria, né, nessa ficha, que eles definissem como fazer essas observações, como coletar esses dados, e para fazer essa definição, eles precisam discutir quais são os fatores necessários à sobrevivência de uma planta e estabelecer critérios do que é um ser vivo saudável, para decidir se a planta está viva ou não, né? Porque a pergunta é essa, se ela vai sobreviver. Aí aqui eu trago os dados dos alunos, aqui esse é um grupo de alunos, eu escaneei aqui para vocês. Então, tem lá, a primeira pergunta, eu peço a previsão, né? Então, eu dou uma introdução, falo dou a definição do que é uma previsão na ciência, como isso se configura, etc. E pergunto para eles. Aí eles respondem isso. Discutindo com o grupo, achamos que ela irá morrer. Então, a previsão desse grupo é que a planta do recipiente fechado não vai sobreviver. Aí a hipótese, na questão seguinte, eu peço para eles explicarem por que eles têm essa previsão. E aí eles falam, acreditamos que ela ficará sem água, sem ar e sem luz solar. E seu estoque de água acabaria com ela suando. Então já tem aí que eu acho que a planta sua, que ela transpira. Isso é um negócio fenomenal, se vocês forem ver, né? Aqui são alunos de 6º ano. Então, assim, eles sabem, em algum momento, eles ouviram alguém desse grupo que a planta transpira, porque eles não colocariam isso à toa. E isso é um conceito-chave para entender esse experimento do terrário, que é um experimento clássico, ninguém está inventando a roda aqui, eu só estou fazendo outras formas de desenvolver isso, né? E aí, sempre que eu fazia? Eu recolhia as fichas, levava para casa, lia e fazia comentários. E aí aqui tem um comentário meu, mas o pote é transparente. Então é a cutucada, a famosa cutucada que eu dou para ver se eles estão aí ponderando as colocações deles. Aí eu peço para eles proporem uma forma de estudar e descobrir o que acontece com a planta no recipiente fechado. Aí eles colocam lá. Vamos lá fora pegar uma planta, colocamos um recipiente fechado e esperamos. Né? Eles estão falando isso nessa questão 3 aí. Ou colocar a planta num pote aberto, esperar crescer e tampar o pote, né? Aí, na pergunta 5, eu falo assim, então agora vocês vão propor um experimento como se fosse uma receita de bolo. Tem que falar os materiais e o passo a passo. Aí eles colocam aqui. Pegue um recipiente médio, compre a terra adubada, separe uma muda.
coloque no recipiente a terra e cave um buraco para a sua muda. Coloque ela lá dentro. Jogue um pouco de água, deixe um pouco no sol e tampe o pote. Tá aqui o protocolo. Eu não tenho que falar nada para eles. Eles já desenvolveram. O experimento está aí. O passo a passo está aí. O engraçado é que, assim, é um grupo, mas eles se comunicam entre si. E aí, quando eles vão conflitando a proposta de cada grupo e vendo os problemas de cada um delas, a que tem menos problema acaba virando a geral. Todo mundo adota aquela. Isso é uma coisa fenomenal, gente, não é besta. Por quê? Você tem aí uma comunidade de prática se estabelecendo. A gente faz isso na ciência. Na ciência, quando a gente tem um protocolo experimental que dá certo, ele vira o padrão ouro que a gente fala, né? Então, o PCR é o padrão ouro para o teste do Covid. É a mesma coisa que eles fazem em sala de aula. É puramente prática científica, né? A gente acha que é cola, mas se a gente for ver desse outro ponto de vista, não é, né? Eles conflitaram as diferentes propostas para escolher uma como a unânime. Nem sempre isso acontece, tá? Aqui ocorreu isso. Nesse caso, todos os grupos adotaram. Aí aqui, na 6. O que vocês devem observar e registrar para reconhecer se um ser vivo, como uma planta, está vivo? Podemos observar a cor, se ela está murcha. Se estiver amarela, morreu por falta de água. Se estiver curvada, estava murcha. Eles têm as evidências, eles sabem, eles já viram planta morta em casa. Eles sabem o que acontece com uma planta que não está muito bem lá das pernas, né? Ela começa a ficar amarelada, ela dá uma tombada. Eles têm esse repertório de conhecimentos, ninguém precisa falar. E quando eles não têm, eles perguntam para o colega e começam as discussões e eles começam a compartilhar esses conhecimentos prévios entre si, né? Então, a discussão, o compartilhamento de informação é decisivo para esse processo de aprendizagem. Na 7, eu pergunto, com que frequência vocês acham que devem observar o experimento para responder à questão de investigação? Aí eles falam, 1 semana, pois está um tempo razoável para que a planta fique sem água e sem luz. Tá bom, vocês acham que tem que observar ao longo por 7 dias? Então vamos fazer por 7 dias, vocês que mandam. Aí na ficha 2, né, na estrutura da ficha 2 eu coloco uma série de atividades, eu não vou colocar aqui por causa do tempo, eu já estou vendo que eu estou extrapolando aqui, eu vou começar a correr agora. Mas nessa ficha, basicamente, eu começo a fornecer repertório teórico para eles, interpretativo, de como a planta, qual é o caminho da água no corpo de uma planta, a gente fala de raiz, de absorção, a gente começa a falar disso, chega na coisa da transpiração, e aí eu pergunto, olha, teve um grupo que colocou num relatório que a planta sua, vocês acham que a planta sua? Ah, eu acho que sim, eu acho que não, eu já vi uma vez um experimento que você coloca um saco na planta e depois fica tudo cheio de gotinha lá dentro. Ou eles falam que já viram um monte de gotinha, que às vezes nem é a transpiração, às vezes é orvalho, né, coisas assim. Mas na folha da planta, então, acho que ela sua. Eles trazem, e aí você vai trabalhando em cima disso. E aqui, nesse mesmo grupo, tem essa coleta, né, de dados deles. Então, esse negócio de pôr a data, eu que tenho que falar, gente, eles não chegam nessa, tipo assim, tem que registrar a data de cada dia de coleta para a gente saber a sequência dos fatos. Tinha grupo que estava fazendo sem fazer isso. Aí eu falava assim, e agora? Mas como é que vocês vão saber de que dia é cada anotação dessa? Ai, professora, eu não acredito, verdade. E aí eles vão aprendendo, né, nesse processo. Tá aqui, ó, dia 5, 11 e 18. Aí tem uma descrição, né, da planta. De ontem para hoje, a planta secou um pouco, o pote está cheio de gotas, a terra está molhada, as folhas estão mudando de cor, a nossa planta está secando mais rápido que as outras, então eles comparam os experimentos entre si, eles fazem isso o tempo inteiro. Mas, professora, minha planta está tombando, a planta do fulaninho não está. Eu falei, o que o fulaninho fez de diferente do seu que a planta dele está em pé ainda? Vai lá conversar com ele. Então, a gente fica nesse incentivo todo o tempo. Aqui, eu vou trazer para vocês um exemplo de como que é essa mediação. É muito difícil, gente. É difícil demais. Eu não vou falar para vocês que é fácil. Não é mentira. Dá um trabalho pra caramba. Mas é legal. Então, aqui eu trago um recorte, né, de uma discussão que já estava acontecendo, né? A professora sou eu. E aí eu falo assim, ó, o Lucas falou ontem e o Jonas falou agora.
falou assim: colocamos a água ontem, a água vai evaporar. Aí esse vapor da água, ele fica na tampa, dentro da tampa e na lateral do vidro, nesse suor que a gente está vendo aí. E aí ele pega o terrário dele e mostra que a água está condensando e que o vidro está todo opaco por dentro, cheio de gotículas, né? Porque está acontecendo o processo, o ciclo da água relacionado à evapotranspiração ali da planta está acontecendo ali dentro, né? Ele só não tem o conceito para definir isso, mas o fenômeno está ali, né? E aí eles falam isso. Aí eu pego essa fala deles e falo assim, esse suor, que é a água em vapor, uma hora ele começa a escorrer pela lateral do vidro. E aí a água volta ali para a terra e aí a planta absorve de novo. Vocês acham que é isso que está acontecendo? Aí os alunos respondem, sim. Aí uma aluna específica responde, é um ciclo, igual à vida. Aí uma outra aluna complementa, ô professora, esse ciclo aqui que a gente está supondo que existe, ele é que nem o ciclo da água virar vapor, virar nuvem e chover de novo? Eles têm um repertório, eles resgataram em algum momento lá no Fundamental 1, a professora falou que a água evapora do rio, vira nuvem e depois chove. E aí eles estão transpondo esse fenômeno para o que eles estão observando ali no micro, né? E isso é muito legal, isso é muito legal. Só que isso não vem do nada. Eu tenho que ficar cutucando, eu tenho que ficar perguntando, mas o que vocês acham que está acontecendo aqui? Por quê? Como? Mas por que no do colega aconteceu diferente? Então, é essa mediação que eu estou falando. E aí, aqui nessa ficha, esse desenho 2, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu pedi para eles fazerem um esquema do que estava acontecendo com a água no terrário. E falo, dou a comanda, utilizem setas, indiquem no desenho o caminho que a água percorre dentro do corpo da planta, também indiquem as transformações físicas da água, usem legendas, façam desenhos, me mostrem por um desenho tudo que vocês querem explicar, se vocês pudessem falar. Só que tem que ser no desenho, eu falo assim para eles. E aí saiu esse desenho que vocês estão vendo aí. Aí tem o terrário, as pedrinhas coloridinhas da base do terrário, a planta com a raiz, porque daí, até chegar nessa ficha 3, a gente discutiu anatomia vegetal, né? Raiz, caule, folha, né? Flor, fruto, etc. A gente falou sobre a função da raiz, que é a absorção, né? Então, eles já estão aí. Eu fui dando conhecimentos, repertório, para eles irem ligando os pontos e entendendo o que estava acontecendo. Na ficha 4, eu começo a falar, continuo a falar dessa relação das plantas com o solo, e aí trago esse experimento clássico, que é do Van Helmont, que ele faz o experimento lá e vê que a planta cresce, que ela ganha massa, mas que essa massa não vem só dos nutrientes que ela absorve do solo, que vem de um outro lugar também, porque ela cresce muito mais, ela ganha muito mais massa do que a massa que tinha no solo, né? Que o solo perdeu, digamos assim. Ele faz a pesagem da terra sem a planta e só da planta. Aí ele planta e depois fica observando por um tempo, né? Então esse experimento já é aí para dar uma dica de que se a planta cresce, não é só do solo que vem, tá vindo material de outros lugares, né? E aí continuo dando repertório para eles. Outro repertório que eu dou é esse experimento também mó clássico do Priestley, da planta na redoma, né? Que hoje em dia é super antiético. A gente não, os alunos queriam reproduzir isso. Eu falei, gente, não pode, é um ratinho, a gente não pode fazer isso com ele. A gente tem bioética agora, não pode mais, né? Botar o rato para morrer dentro da redoma, intencionalmente, sabendo que isso vai acontecer, né? E aí o experimento ele coloca um rato com uma vela dentro de uma redoma de vidro e num outro sistema ele coloca o rato, a vela e a planta. E aí ele vê, depois de um tempo, que o rato que estava sozinho com a vela morre mais rápido do que o rato que estava com a vela e com a planta. Então ele vê aí que tem uma relação da planta, que daí a gente entra no ciclo dos gases, né? Aí aqui por último, se já está no final da sequência, eu dou essa imagem da Elódia, que é outro experimento clássico, né? Que você coloca ela ali no vidrinho, na água, ela começa a soltar o oxigênio da fotossíntese ali, e aí esse oxigênio na água começa a virar bolinhas, né, borbulhas. E aí eles têm que explicar, eu explico esse experimento, etc. Aí o que acontece? Eles vão ligando esses pontos, e aí chega o momento final da sequência, que é o relatório. Então eles têm que fazer um relatório. Esse relatório é um relatório nos moldes de um relatório científico. Introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Só que eu dou para eles, aqui não vai aparecer porque eu não coloquei,
que nem eu fiz lá, no que é hipótese, no que é previsão, eu dou uma definição para eles. O que tem que ter no item resultados, o que tem que ter no item discussão, como que constrói isso, falo da importância de eles fazerem desenhos, esquemas, etc. Então, assim, não vou pedindo um relatório desse sem explicar como cada item desse relatório se constitui, né? O que compõe cada um desses itens. Aqui é o item resultados desse mesmo grupo que a gente está observando desde o começo. E aí elas fazem um resumo, né, de tudo o que aconteceu. O nosso experimento não morreu ainda. Está secando pouco a pouco, tombando de um lado, o solo ainda está molhado. Observamos que é um ciclo da água no terrário. A água evapora, se acumula na tampa e depois escorre pelo pote, voltando para o solo. Aí, eu pergunto essa seta aqui, eu perguntei assim, por que ela está morrendo? Por que vocês acham que ela está morrendo? Aí elas colocam, porque ela estava envelhecendo. É super plausível também, a planta fica velha. Tem processo de senescência. No dia 5, nossa planta estava seca, com o pote cheio de gotas transpiradas da planta, a terra úmida. No segundo dia que fomos ver a planta, 11/6, então tem um intervalo aí de dias, né? A primeira observação foi dia 5 de junho, a segunda dia 11. Ela estava com as raízes saindo para fora, propomos que seja crescimento da raiz. Então, eles mesmos observam e propõem uma explicação do porquê eles observaram. A gente acha que a raiz está saindo para fora porque ela está crescendo. E no último dia que vimos, 18/6, ela estava murcha, envelhecendo e com mais buracos nas folhas. Então, eles estão aí, tentando interpretar o que aconteceu ao longo desse processo aí. E eu fico cutucando. Aí aqui eles fazem um novo esquema, complementar aquele outro, né? Só que daí incluindo os gases, etc. Porque daí a gente já avançou no repertório teórico, eu já dei outros exemplos. E aí aqui na conclusão, a partir da investigação, percebemos que há 2 ciclos, do vapor e da água, e então a planta morrerá. Há 2 coisas que não conseguimos explicar, como uma parte da planta estar seca. A nossa hipótese estava errada, pois nossa planta está bem viva, só uma parte seca. Chegaram, completaram o ciclo, né? Então, assim, a planta não morreu. Aí eles começam assim, professora, mas será que ela morre só o nosso que não morreu? Aí a gente começa a falar de outras coisas que são super importantes na ciência, que é a amostragem, para fazer generalização. Então, eu falei assim, para a gente poder afirmar isso, a gente tem que comparar os experimentos de toda a sala e ver o que aconteceu na maioria dos casos. Aí a gente pode fazer uma afirmação mais geral. Aí eles, é verdade, porque daí a gente tem mais números, né? Aí eles estão falando de amostragem, de numérico. Então, eles não têm as terminologias, mas eles explicam as mesmas ideias, só que com a linguagem deles. E a gente que tem que mediar isso. Aqui eu coloquei, mas assim, eu já passei meu tempo, então eu não vou falar mais, eu vou encerrar aqui. E aí, quem quiser saber essa parte que ficou faltando aí, manda e-mail. Aí eu mostro, mas é aquele experimento clássico do feijão, de brotar o feijão, eu fiz com ele, só que eu fiz investigativo. Então, ao invés de dar o protocolo pronto, de não ter pergunta, não ter problema, eu reformulei. Eu peguei o mesmo experimento, mas eu dei um contexto, eu dei uma pergunta, eu fiz eles elaborarem hipóteses, previsões. Depois eles tiveram que coletar dado, também observar, né, se estava brotando, quanto estava crescendo ao longo de vários dias. Então, o que eu acho legal, o que eu acho que é importante ressaltar aqui, ao final de tudo, é que a gente não está inventando a roda. Ninguém aqui é o Einstein do ensino de ciências e, isso é inédito. Não é inédito. São os mesmos experimentos, alguns muito clássicos, inclusive, que a gente faz há muitos anos, que estão aí nos livros didáticos, nos manuais há muito tempo, mas que a gente ressignifica e coloca eles num contexto didático que tem uma estrutura diferente do ponto de vista de articulação das atividades e de mediação, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante para a gente que é professor, no sentido, assim, formativo mesmo, de estar sempre procurando ressignificar as nossas práticas. A gente tem aqueles experimentos queridinhos que a gente não vai abrir mão nunca, porque são sempre legais de serem feitos, independente de estarem num contexto investigativo ou não. Contudo, se a gente experimentar colocá-los em outras abordagens didáticas, como o ensino por investigação, a gente pode ter novos resultados que, fazendo sempre do mesmo jeito, talvez a gente nunca veria, nunca observaria. E é desconfortável, porque às vezes o aluno pergunta coisas que você não sabe responder, ou que você não lembra, porque a gente fez faculdade e a gente não é enciclopédia, a gente esquece.
a gente esquece, gente. Eu não, dependendo das coisas que o aluno pergunta, eu viro para ele e falo assim, então, eu acho melhor você olhar no livro didático isso, porque eu não sei te responder, né? Mas eu acho que aí é que está a nossa diferença para o livro didático. O livro didático, ele tem as respostas. Nós, como docentes, a gente tem a capacidade de não dar a resposta pronta, de fazer processos que eles tenham que, ao longo do trajeto de chegar na resposta, desenvolver outras habilidades, né? Se apropriar de outros conhecimentos. E eu acho que isso que é o rico do ensino por investigação, né? Essa possibilidade de aprender várias coisas para responder uma pergunta, né? Para chegar num resultado. É isso, obrigada. Desculpa, falei muito. Elô, foi maravilhosa a sua fala. Eu tinha me esquecido de como você falava bastante e bem. Mas foi uma delícia, o pessoal aqui no chat também falando isso, foi muito bom te ouvir, uma experiência maravilhosa. E tem uma questão que eu quero chamar a atenção, é escola pública, gente. A gente vê muitas críticas à escola pública, ouve falar mal de escola pública. Essa experiência que a Elô contou aqui é uma escola pública, 6º ano, em São Paulo. Qualquer pessoa pode fazer uma experiência dessa. O que precisa? Fazer opção? Eu quero fazer assim. Quando a Elô estava lá no curso de licenciatura, o projeto dela com os estudantes lá da escola, como que é mesmo? Padre Anchieta, era Ciências e Cidadania. Vocês já perceberam que ela gosta dessa coisa de debate, né? Então, ela misturava essas duas coisas e fazia as maiores discussões com o pessoal, levando recorte de jornal, revista, na época existia jornal ainda para a gente recortar, né? Então, essa discussão é muito rica para a aprendizagem. A gente também tem percebido isso nesses nossos encontros, quando nós discutimos, nós também aprendemos. Aqui hoje, a gente tem uma pequena situação que é a seguinte: eu tenho um outro compromisso às 19. Por isso que eu falei, eu me esqueci do detalhe da Elô falando bastante, e eu não quis pará-la porque estava uma delícia ouvir. Então, nós vamos fazer o seguinte: quem tiver dúvida ou alguma pergunta, levanta a mão, faz favor, para a gente trabalhar isso com ela, mas a gente precisa ser bem objetivo nas perguntas e nas respostas. E eu quero já convidar a Elô para o encontro do Movimentos Docentes em outubro, para a gente fazer uma discussão lá de uma sequência investigativa como essa. Quem sabe você leva essa que você não teve coragem de trazer hoje. E a do feijão, eu pensei no seguinte, da gente colocar na comunidade de movimentos docentes uma pergunta assim: quem aqui já realizou a experiência do feijão? Faça um breve relato aí para a gente como foi. Primeiro a gente ouve o povo falar, e depois você entra para discutir. Você topa fazer isso, Elô? Eu super topo. Na verdade, eu tinha preparado umas perguntas mesmo. Eu ia botar o povo aqui para fazer oficina, que eu sou empolgada. Bom, Só que daí a gente precisava de umas 2 horas. Mas olha, guarda então essa oficina para o encontro, Movimentos Docentes em outubro, a gente já reserva lá um tempo para você, e a gente vai trabalhar isso com o pessoal. E o do feijão, eu vejo depois com você, que pergunta você acha que seria interessante, talvez começar por essa que eu pensei, ou uma outra, que você tiver ideia, e a gente começa essa discussão lá, porque a legal do feijão é que, como você disse, ela é clássica, ela é básica, se a gente não fez como professor, fez como aluno, então a gente tem ideia para fazer a discussão. Então, vamos lá, a gente tem aqui, mão levantada, Arnaldo. Arnaldo, pode falar. Oi, então, como o tempo está curto, então eu vou ser bem objetivo, porque eu tinha até outras coisas para falar, mas eu vou direto para a pergunta. Primeiro, parabéns, muito interessante a sua pesquisa, assim, excelente mesmo. E aí, na hora que você estava falando da transcrição, na hora que você falou aquilo, eu imaginei o trabalho que daria para operacionalizar toda a questão ali para poder ter a captação. Não sei se você filmou ou só captou áudio, mas mesmo só captando áudio, eu imagino o trabalho que deu.
tanto para captar quanto para transcrever. Aí a pergunta que eu tinha era, porque são crianças de 6º ano, né? Aí a pergunta que eu tinha era como que foi o contato com elas, para explicar isso e com as famílias também, teve receio, teve resistência, e como que foi operacionalizar essa parte aí de captar áudio, captar vídeo? Realmente é bem difícil, né? Eu já estava nessa escola tinha mais de um ano, então eu já conhecia muito bem essas famílias. Esses alunos de 6º ano, eles, né, não tinham sido meus alunos antes, porque eu não dou aula para o Fundamental 1, mas alguns são irmãos de mais velhos, então a mãe já me conhecia, eu já estava ali naquela comunidade, né? Então foi muito tranquila a questão do termo de consentimento. A maior parte das famílias autorizaram. Eu fiz um termo de consentimento numa linguagem muito simples, acessível, explicando como que seria, que eles podem pedir o acesso às gravações no momento em que eles quiserem, né? E expliquei quais equipamentos seriam utilizados, como é que era o protocolo, né, de coleta. E aí eu utilizei 2 câmeras do tipo Zoom, que o pessoal usa normalmente em prática esportiva. Eu coloquei uma na parte da frente da sala e uma no fundo. E aí, cada grupo de alunos, eu dei um gravador de voz simples que eles usavam com uma cordinha assim no pescoço. E aí, eu dava orientação assim: a pessoa que está com o gravador é repórter, ela não pode esquecer que o microfone tem que ficar perto de todos os entrevistados. Então, quando eles levantavam, ela tirava do pescoço, deixava na mesa, ia lá, ia no banheiro e depois voltava e colocava de novo. E eles, 6º ano, né, gente? É delícia, eles querem ajudar. Então, eu chegava com o equipamento, eles são completamente alfabetizados tecnologicamente, não preciso nem falar isso. Eles já pegavam a bolsinha com os gravadores, eles mesmos já colocavam, já ligavam, ajudavam a colocar a câmera. Então, eles foram muito participativos, assim, no processo, assim, da pesquisa. E acho que outra coisa que fez diferença, né, só para fazer um parênteses rápido, é que, assim, eu expliquei para eles qual era a finalidade, como isso seria usado, falei que era para minha formação, que eu também sou aluna que nem eles, que eu estava fazendo um doutorado e que esses dados seriam usados para essa finalidade, que eles não seriam identificados, então todos aqueles nomes ali são fictícios, né? Então tem toda essa contextualização, inclusive se a gente quer ensinar a natureza da ciência, a gente tem que falar, né? Pô, eu também estou aqui fazendo um trabalho científico, então o meu trabalho científico é esse, né? O de vocês é olhar a planta, se ela vai viver ou não, e o meu é entender como é que vocês aprendem, o que está acontecendo aqui na sala de aula. Então, eu expliquei para eles o que era a pós-graduação, etc., de uma forma bem simples, né, simplificada, e aí eles embarcaram, assim, e as famílias tiveram grande adesão, foi bem legal. E aí depois tem que tratar todo esse material, né? Então, fazer a organização numa planilha do nome dos arquivos, das gravações, que dia que teve áudio e vídeo, que dia que só teve áudio, separar os grupos. Então, eu gravei 2 salas de 6º ano, em que cada sala tinha 6 grupos de alunos trabalhando. Então, eu tenho 12 grupos de alunos, né? Trocar todos esses nomes, aí depois jogar isso no software, fazer a transcrição. Então, é puxado. Muito legal, Elô, parabéns pelo seu trabalho. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, nós não temos nenhuma outra mão levantada, quem está aqui participando hoje, participe depois da nossa discussão do experimento do feijão na comunidade Movimentos Docentes, porque vocês já ouviram a Elô aqui, então vai ser muito interessante essa interação com vocês, a gente conta com vocês. E daí, nessa interação da experiência do feijão, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer lá para a Elô, e a Elô também deixou o e-mail dela. Elô, escreve no chat de novo, por favor, o seu e-mail, que vocês também podem enviar um e-mail direto para ela, caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário, ou queiram convidar a Elô para na escola de vocês, contar a experiência dela, alguma coisa assim. E um outro fato é que esse vídeo, a partir de amanhã, estará no nosso canal do YouTube. A gente vai divulgar isso para vocês. Se vocês gostaram, vocês podem indicar para outras pessoas assistirem. Eu já estava pensando que eu vou incluir esse vídeo, Elô, na disciplina de didática desse semestre, numa atividade assíncrona. Já até fiz o planejamento aqui na minha cabeça. Meu Deus, que responsabilidade! A sua fala foi muito boa. Eu não tenho como colocar você ao vivo lá, mas eu pensei, eu vou colocar o vídeo
como atividade assíncrona na semana que a gente não se encontrar. E depois eu vou lançar pergunta para o pessoal, qual é a abordagem de processo ensino-aprendizagem que você está usando quando você faz isso. Então, eu acho que vai ser legal. Qualquer coisa, se a gente conseguir um horário, a gente chama você lá também. Mas ficamos combinados que nós vamos continuar essa conversa na comunidade, movimentos docentes. Se a gente conseguir antes, a gente chama a Elô para uma parte 2, senão já fica garantido uma oficina no encontro Movimentos Docentes. Coloquem no calendário de vocês dias 15 e 16 de outubro, em algum horário entra a Elô, e daí, como vai ser oficina, a gente vai fazer essa segunda parte aí que a Elô ia trabalhar com a gente. Pode ser assim, gente? Ok, Elô? Ok, tudo bem. Tá, podem contar comigo. Todo mundo que está aqui, estou contando com vocês no experimento do feijão, hein, lá na comunidade. Pessoal, peço desculpas que hoje a gente não poderia ficar até mais tarde, porque eu tenho um outro compromisso. Muito obrigada pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse encontro de hoje, essa apresentação da Elô foi fantástica. Elô, foi um prazer muito grande rever você e principalmente ouvi-la com uma experiência tão maravilhosa dessa. De escola pública, né? Vamos repetir, de escola pública. Pessoal que está aqui conosco, muito obrigada, até a próxima. E quem está nos assistindo no YouTube, espero que vocês também gostem. Qualquer dúvida com relação a certificado, tem um link na descrição do vídeo com a explicação. Obrigada, gente, até a próxima. Tchau.